E agora chegou o momento do livro, né, que fala sobre o triângulo de Salomão e o tetragrama. Portanto, plenitude do vós é a plenitude da voz. O biná, a luz da Cabala, significa entendimento. E porta librorum, muitos falam que é portal dos livros, ou biblioteca, né? Fica a critério, essa questão etimológica da palavra. Eu normalmente falo que é a porta dos livros. Veja, estamos falando, obviamente, né, e ministrando mais uma aula sobre dogma e ritual da alta magia, livro da Eliphas Levi, que fala de muitos processos, claro, que envolvem o tarô, a astrologia, todos alguns fundamentos que estão bem perceptível, né, da alta alquimia, né? E para eu ter plenitude da voz, eu tenho que ter binar mesmo, entendimento. Óbvio, eu tenho que ter entendimento para utilizar a minha voz para pronunciar as coisas. Mas e aí, se eu não tiver voz? Vai ter que ser o quê? A voz da mente. Para que eu estude os livros e possa acessar o portal, né, o caminho, a dimensão em que ele pode me levar, carrear. Então compreenda, o seu like é fundamental para o nosso crescimento e coloca também aqui nos comentários o que, que você achou dessa aula. Veja, eu vou fazer a leitura aqui dessa primeira parte e depois vou falar de banimento. Os textos estudados consistem em um sistema único de pensamento, coerente e rigoroso. Essa questão rigorosa não é no sentido de engessado. Vou explicar mais tarde sobre banimento. Porque a gente fala, né, de até, eu falei até num vídeo, é importante a gente vir para a história da magia e ir acompanhando todo o processo. Fala até, né, ou até, ou muitos também falam de ató, né, eu falo até. E já falei que essa questão da pronúncia, o mais importante é a vontade dentro de você. É a vontade dentro de você e também, além da vontade dentro de você, um sentimento puro e real do que você vai buscar. O que está te motivando? A magia ela não é engessada. Ela não é preto no branco, ou branco no preto. Cuja chave mestra é a lei da analogia. O que é a analogia? A analogia, então, seria um exemplo? Seria mostrar com imagens, com simbolismos? O que seria, então, essa analogia aqui em questão que o livro traz? Essa lei afirma que o real não está fragmentado. O que existe no plano superior manifesta-se proporcionalmente no plano inferior. O que é estruturado no espírito reaparece na natureza, na história e na vida humana. Nada é arbitrário, tudo obedece a uma mesma arquitetura universal. Essa arquitetura se revela sobretudo por dois números fundamentais, o ternário e o quaternário. Eles são, claro, fundamentais, mas não são números simbólicos apenas, no sentido fraco, tá? Mas formas estruturais da realidade. E agora chega aquele ponto que eu falei, né, que eu ia explicar. Vamos lá. Banimento, então, seria o quê? Expulsar, eliminar energia telúrica. O que é telúrica? Energia subalterna, energia ruim do seu lar ou do lugar que você vai fazer o ritual. E ter esse entendimento é fundamental. Por isso que é todo um processo para se compreender e fazer magia. Então, é onde está o X da questão. Ah, mas para fazer um banimento precisa de uma varinha. Uma varinha de preferência que seja de mandacaru. Uma varinha que seja feita, cara, presta atenção. Eu vou utilizar uma varinha que seja feita de papel, de papelão. Se você não tiver vontade, uma vontade verdadeira, um sentimento puro e real do que você está querendo ali, não vai adiantar de nada. Porque tudo começa no pensamento, tá bom? Tudo começa na mente humana. A mente humana é o que vai tornar aquilo ali que você vai praticar dentro dos rituais o real. Então, quando a pessoa ela começa a compreender isso, fica muito mais fácil de se praticar magia. Muito mais fácil. Acredite, muito mais fácil. Então, eu quero fazer uma estrela de 5 pontas. Eu necessariamente preciso fazer a mão assim e pôr a outra mão assim, aqui embaixo. Deixa eu levantar aqui para mostrar. Eu tenho que deixar necessariamente a mão aqui assim. Deixa eu aumentar a tela aqui, porque o espaço é pequeno, né? Eu tenho que deixar a mão assim e pegar a mão aqui e fazer gestos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode fazer o gesto mentalmente. Você pode imaginar uma mão fazendo um hexagrama e essa mão de luz fazendo um hexagrama de luz também. Você imagina isso. Você vai criar uma mão imaginária para fazer um banimento. Ah, eu não tenho uma adaga, eu não tenho uma pedra, eu não tenho
Eu não tenho nada, eu não tenho sequer um ventilador para utilizar na mão para fazer. Usa a mente. É isso que eu quero que você compreenda. Utiliza a cabeça, o pensamento. Imagina uma luz em forma de mão, uma mão em forma de luz, que seja, fazendo a esteira de 5 pontas. Se o movimento da esteira de 5 pontas que você está fazendo com sua mão imaginária finalizar indo para baixo, você está trazendo, você está puxando de lá de baixo, né? Você está puxando de cima para baixo. E às vezes não é nem de cima para baixo. Você está trazendo mais ainda o que já está lá. Se você faz a esteira de 5 pontas para cima, portanto, levantando, está banindo. Aí você faz estrela de 5 pontas mentalmente e mentaliza Yud Revav He. E aí a pessoa pensa assim, meu Deus, mas como é que pode com a mente funcionar? Ora, mas e se o cidadão ele não tiver braço? Como é que ele vai praticar magia? Então quer dizer então que a magia ela faz acepção de pessoas. Olha só que interessante. Então se a pessoa, porventura, fizer uma cirurgia e perder a língua e não poder falar aquele salmo, porque tem magia, obviamente, tem rituais que utilizam salmos. Então, ela não vai conseguir executar de maneira correta. Então, quer dizer que o ser humano ele tem que estar em perfeição corpórea, morfologicamente falando, para poder exercer práticas mágicas. Ah, me faça um favor. Me faça um favor. A magia verdadeira não consiste nesse preto no branco, nesse engessado. Não. Até com um ramo de vassourinha você consegue fazer, né, um banimento. Tá? Eu tô falando de banimento aqui porque às vezes a pessoa ela quer pegar um grimório que ensina um banimento específico e acha que só existe aquele banimento. Cara, se tu faz um Pai Nosso bem feito, com amor e coração, com amor e com coração, um Salmo 91 com vontade, para limpar as energias ruins da sua casa, para que não afete sua família, você acha que o poder supremo não vai te atender? Então você precisa de óleo de abramelin, água da arte, você precisa disso, daquilo outro, de turmalina negra, de hematita, você precisa então de topázio, você precisa então de ametista para fazer. Pelo amor de Deus, se a pessoa não tiver, vai fazer como? É a mesma coisa que a pessoa que vai fazer um ritual de ayahuasca, e aí acaba o chá. Ela tem que preparar o chá, ela vai pegar o mariri na floresta, a chacrona, ela tem que esperar a boa vontade de chegar à lua crescente para preparar o chá. Aí, pelo amor de Deus, vai ficar sem beber o chá? Eu tô dando aqui um exemplo. O chá ele é utilizado de maneira sacramental. Então, eu tô falando aqui do chá de ayahuasca. Existem outros, né? Eu já falei aqui no canal sobre outros tipos de componentes que as pessoas utilizam, né? Outros chás, né? Outras ervas que as pessoas utilizam. Estou falando aqui nesse caso da ayahuasca. Então, a pessoa ela é de uma religião oasqueira. Ela vai ter que esperar a lua e vai ficar em falta, porque a lua ela muda de face a cada 7 dias. Então eu vou ter que esperar, às vezes 14, 28 dias, para poder fazer um chá, fazer um feitio, fazer um preparo de mariri com chacrona. Pelo amor de Deus. Então eu tenho que eu vou fazer uma água da arte, um óleo de abramelin, eu tenho que fazer tudo no dia de Mercúrio, na hora de Mercúrio. É a tradição. Mas e se você tiver com uma ampla necessidade, e aí como é que fica? O ponto de partida, né? Porque é o seguinte, ó, vai me desculpar. O mago, a palavra mago significa conhecedor. E quando a pessoa ela é conhecedora mesmo dos segredos e mistérios, e ela entende que o segredo e mistério verdadeiro não consiste em utilizar de substâncias, em sua maioria das vezes, sim, utilizar o coração para a prática mágica, aí a conversa muda. Onde tiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Portanto, o verbo e o ternário. O ponto de partida é o verbo, entendido não como palavra sonora, mas como princípio ativo da manifestação. O texto afirma que o verbo perfeito é o ternário, porque supõe 3 instâncias inseparáveis. Um princípio pensa, outro exprime e o outro, obviamente, expressa. Isso é compreendido. Sem essa tríplice não há criação. Também. O absoluto não cria, o Ein Sof não cria como um artesão externo, mas por um movimento interno de autoconhecimento.
Ele pensa a si mesmo, fala de si a si mesmo, e dessa autorregulação nasce um terceiro termo, que é a inteligência da palavra. A inteligência da palavra. Essa inteligência é o que torna o verbo eficaz. A gente examina aqui o que o autor está querendo dizer, para não ficar engessado. Então quer dizer então, que eu deixo o una para ficar com o tríplice, com o ternário? Então quer dizer então, que tem que ser somente um trimurti? Tem que ser somente uma tríade? Não pode ser uma díade, então, para entrarmos em perfeição? O negócio é esse. Veja, o que o autor está querendo dizer é que o absoluto, ele, em alguns momentos, não cria como um artesão externo. E isso aqui depende porque eu não posso, obviamente, limitar o absoluto. É por isso que todas as tradições superiores reconhecem três mundos. O divino, a causa, isso aqui é importante aprender. O divino, a causa. O espiritual ou a inteligência, a mediação, intermédio. E o natural, o efeito. Mas no fundo, os três é um só. E os três também são dois, os três também é um. Isso é importante compreender. Por quê? Você vai fazer um ritual. Você precisa entender que se você imagina sua aura pulsando, a energia do seu corpo pulsando em luz, tudo que tu imagina, e normalmente isso não é engessado também, pulsando, eu vou imaginar uma luz piscando no centro do meu chakra frontal aqui. Óbvio que eu vou sentir alguma vibração aqui. Porque eu estou imaginando uma luz aqui pulsando, 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 pulsando. E de tanto pulsar essa luz, eu vou ampliar os limites do meu chakra frontal. Ah, mas tem que ser azul XYZ? Pode ser branco também, uma luz clara pulsando na testa. Isso vai dilatar o seu terceiro olho e vai fazer com que você consiga enxergar coisas. Coisas que você, às vezes, não tem sensibilidade para ver. Aí você vai ver. Por isso que tem que ter um cuidado até para isso. E também tem que ter um cuidado também com a questão de você trabalhar esse terceiro olho, esse chakra frontal. Porque quando você vai dormir, aí você dilata o chakra frontal, o que é que acaba acontecendo? Você acaba aqui por ver coisas que você não estava vendo enquanto dormia. Porque você está dormindo e na maioria das vezes você não lembra do que foi que você viu. Por isso que é importante você ter um papel, uma caneta. Quando acordar, anotar o sonho, porque o sonho ele às vezes é virtual e com a prática de anotar o sonho que você vai tendo, você vai se adaptando e lembrando com mais frequência do sonho que você vai tendo. Ou então pegar ali o celular e gravar uma voz assim, olha, eu acabei de ter um sonho assim, 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 assado, porque aí fica muito mais fácil você lembrar do sonho, porque o sonho, ele apesar de ser virtual, ele mostra muito sobre o nosso interno, como está, né, o nosso microcosmo. Então, o Triângulo de Salomão é a figura geométrica dessa estrutura. Ele possui um vértice superior. Cadê a imagem? Calma, vamos lá. Eu quero que você primeiramente... Vamos trabalhar a imaginação aqui. O Triângulo de Salomão é a figura geométrica dessa estrutura. Ele possui um vórtice superior. Né? É só dar um Google aí, ó. Triângulo de Salomão. Mas eu quero que primeiro você imagine. Antes de você ir lá para o Google, ou pesquisar em qualquer lugar que seja, imagina primeiro. Ele possui um vértice superior que representa o princípio do infinito. Curioso, né? Princípio do infinito. Se é infinito, teve princípio? E dois vértices inferiores, que representam as manifestações complementares desse princípio. O autor, dentro das suas limitações, exprime dessa maneira aqui. Aí, olha só, contudo a razão percebe que esse triângulo visível exige um outro triângulo, invisível e invertido. Aquele cuja base está no alto e cujo vértice mergulha no abismo da manifestação. A união desses dois triângulos forma a estrela de quê? De 6 pontas. Está vendo que não precisa necessariamente você ver a imagem? Ora, estamos falando de um triângulo. Né? Estrela de 6 pontas. Símbolo do macrocosmo. E também do assim na terra como no céu. Princípio também este, hermético. Ela indica que o universo é o resultado da interpenetração do alto com o baixo, do invisível com o visível, do princípio com a forma. E Biná, a plenitude do vós. Nesse ponto que surge a Biná,
Biná não é simples entendimento racional, tá? Claro que quando fala de biná, remete a muitas outras coisas. Muitas outras coisas também. É a inteligência estruturante. Aqui eu concordo e muito. O princípio que transforma o impulso criador em forma estável. Se Kokma ou Shokma é o relâmpago da sabedoria, Biná é o útero da forma. O útero da forma. E aí, obviamente, tem uma ligação com os planetas, com o tarô, com a astrologia. E aí vem a matriz da medida, da lei do limite. Delimitar princípios. Delimitar circunstâncias. Por isso, Biná é chamado de plenitude do vosses, a plenitude da voz. Isso significa que nela o verbo deixa de ser apenas potência e se torna o quê? Palavra plenamente inteligente, capaz de organizar o real sem se dissipar. Biná fixa, pesa e ordena a luz. Eu ouvi uma certa vez uma pessoa falar que o código Grabovoi e a radiestesia e a alquimia floral não funciona. Claro! Se eu tomo um negócio, faço utilização de uma arte, para mim, se a pessoa utiliza aquilo ali dentro do campo imaginário, no sentido magístico da coisa, aquilo ali se torna uma arte, se torna uma operação. No meu ponto de vista, porque obviamente que é a opinião minha, não é a opinião alheia, portanto a minha opinião, a razão é a razão, e a verdade é uma só, é uma coisa que eu sempre falo aqui, tá? Essa parte que eu deixo para vocês fazerem a leitura e anotar, que é fundamental, tá? Então, a pessoa, ela tem que entender, né? Poxa, eu vou praticar magia. Mas e as minhas palavras? Como é que está? Porque essas magias estão ligadas aqui a Salomão. Salomão, de fato, ele foi um mago? Jesus, de fato, foi um mago? Alto lá, tá? Alto lá. Vamos explicar direitinho isso aqui. Vou entrar em confusão depois. Aí o pessoal inventa muita modinha, muita conversa furada aí, inventa cada coisa que só Jesus na causa. Olha, vamos lá. Ó. Tem dois termos. Rabim, Rabã. Meu mestre, nosso mestre. Salomão é mestre de todos. Porque os seus ensinamentos seguem uma ordem e têm os seus princípios. Do mesmo modo, Jesus, e não estou falando que um é outro ou que o outro é um, mas quando se fala da questão de ensino puro, o ensino acaba sendo o mesmo. Você pega algumas partes do Sermão da Montanha, que começa com as Beatitudes, obviamente que Jesus ele pregou o Sermão da Montanha, passando ali pelo Mar da Galileia, segundo alguns, mas a gente fala que é Mar das Beatitudes, e o Lagoa das Beatitudes, porque falou que o Mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa. E eu nunca fui lá, então eu tenho amigos que moram lá e falam que ali de fato não é um mar, é uma lagoa. Mas, ok, voltando ao assunto. Então, ele começa com as bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças. Aí ele fala, né, bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino do céu, e depois ele pega e fala. E Jesus ele não fala bem assim céus, porque se for traduzir, pegar a palavra Uranus, e isso abre um amplo debate, porque como assim são céus? Ora, o céu não é um só, ou tem vários céus mesmo? Bom, aí é onde entra o X da questão. A pessoa que já fez projeção astral, verdadeiramente astral, vai compreender. Eu não estou falando de projeção astral por intermédio de vegetal, ayahuasca, de trombeta de anjo ou sei lá. Tá? A pessoa está ali pronunciando mil de palavras durante o dia e ela está atraindo tudo aquilo que ela está falando. O mago ele tem que entender isso. Tem que entender isso. Ah, eu tenho que tomar um banho de Guiné. Eu tenho que tomar um banho de arruda. Cara, pelo amor de Deus. Olha, vamos lá. Tá vendo isso aqui? Olha só. Guiné. Né? Guiné. Isso aqui é um floral. Eu, em vez de tomar banho, eu posso simplesmente pegar aqui, ó. Floral. Uma gotinha. Pronto. Qual a função do Guiné? Limpeza áurica, não é? Limpeza da aura. Então, eu não preciso tomar um banho. Às vezes eu posso fazer também um chá daquilo. Faz tudo uma limpeza na aura. Mas se você faz a limpeza, você vai abrir espaço, né? Ficou limpo, vai ficar faltando alguma coisa. Aí é onde entra
Arruda. Não precisa tomar banho de arruda não, tá? Você precisa se quiser. Aí limpou, energiza a aura e os chakras. Aí você vai pro arruda. Então, toda limpeza requer também que você contemple, que você complete. Não é só limpar. Limpou, deixou vazio, vai ficar faltando estrutura. Então, se eu utilizo de palavras negativas na minha vida e estou atraindo aquela coisa ruim para mim, eu tenho que limpar. Limpo como se eu não tiver o guiné e não tiver a arruda. Eu vou imaginar a minha aura pulsando em luz e fazendo essa limpeza. A plenitude da voz não se restringe à língua. Tem também relação com o entendimento de que eu posso imaginar e trazer do imaginário para o astral e do astral, obviamente, para o material. O que está aí embaixo com o que está em cima. Do ternário ao quaternário. Obviamente, o quaternário tem relação com os quatro elementos, né? Que em união, ouviu? Em união, forma o quinto elemento, a junção deles. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Eu afirmo que é assim. Porque note, os quatro elementos não está restrito a somente o quadrado. Também tem relação também com o círculo, dentro do sentido de que falo da Lua. A Lua ela tem quatro faces e ela é redonda, então ela tem quatro elementos dentro dela também. Quando fala de quatro elementos, não significa somente que é quadrado ou redondo, não. O losango também tem quatro elementos também. Né? Lembre-se que muito do que está no material também está no espiritual. Só que em forma diferente, com dimensão diferente. Vibração, escala vibracional, dimensional diferente. Então o ternário explica a emanação, mas não garante a estabilidade do mundo. Quando o ternário retorna à unidade, surge o quaternário. O primeiro número, quadrado. Base de toda forma sólida e mensurável. O texto mostra que o espírito humano opera sempre em quatro fases. Afirmação, negação, discussão, solução, que tem relação, obviamente, com as fases da Lua. Mas veja, não é dessa maneira aqui não, tá? Sempre. Então quer dizer então que tudo bem que o texto até pode mostrar isso, mas o espírito humano opera sempre em quatro faces? Ou em quatro fases? Em quatro faces? Cadê a quinta? E o que seria então essa quinta? Porque para afirmar, eu tenho que entender que o primeiro degrau, neste caso aqui, teria que ser o quê? Duas coisinhas. Que unidas formam uma só. A paciência e a fé. Para que com a coragem haja, obviamente, a afirmação, a negação, a discussão e a solução. Entende como as coisas são bem estruturadas? Vai ler um livro desse aqui, sem entender direito vai dar BO, tá? Essas fases estruturam o pensamento, a linguagem, a ciência, a história, e nada se completa sem passar por elas. É por isso que o nome divino possui quatro letras. Ah, então você fala que o 4 é positivo e negativo, então quer dizer que o nome de Deus é ruim? Por isso que existem pessoas que falam Yud Rei Vav He, tem gente que fala Yud Koi Vav He, Yud Koi Vav Koi, Yud Rei Vav Koi, enfim, eu falo Yud Rei Vav He. Tudo bem. Que vale é o sentimento. Não é apenas um nome sagrado, mas a fórmula da manifestação. Deus torna-se mundo e o mundo podendo retornar a Deus. Deus tornando-se mundo e o mundo podendo retornar a Deus. Ele é chamado de porta librorum. Por quê? Quem compreende essa estrutura compreende algumas ciências verdadeiras. Veja, eu não falei nem todas, porque a ciência verdadeira, ela é uma só. A ciência verdadeira é a ciência divina. A ciência divina. A ciência que vem do alto. As demais, que envolve, misticismo exagerado e superstição, como o próprio autor fala em alguns momentos, é ciência falsa. Não podemos nem chamar de ciência. Às vezes é até pior do que a própria feitiçaria. Às vezes é pior do que a própria feitiçaria. A cruz e o equilíbrio. A figura do quaternário é a cruz. Ela possui dois eixos, quatro direções e um centro.
E esse centro é essencial, é o ponto de equilíbrio entre os contrários, né? E aí, obviamente, que fala sobre Shazad e o Geburah. Aí lembra que eu falei, né, num certo vídeo, se eu não me engano foi o anterior, que a cabeça também é cheia de informação, e essa informação temos que converter em conhecimento, né? Porque o conhecimento verdadeiro é aquele que eu pratico. Quando eu não pratico aquele conhecimento, é conhecimento nulo, né? Eu falei Geburah e Gedurah. E, aliás, retificando, corrigindo, né? Geburah e Gevurah. Muitos também pronunciam Geburah e Gevurah, né? Enfim, e remete, obviamente, à cruz cabalista, né? Muitos também falam também que é cruz cabalística. E eu pronuncio dessa maneira, eu sinto muito se desagradei os senhores. Eu sei que é chato ficar pedindo desculpa, se justificando, mas a questão é que realmente tem gente que não é brincadeira. Acha que estudou, lê um livrinho, já sabe de muita coisa. E realmente é delicado. Shazad, ou Shazad, expansão, doação, né? Força centrífuga. E Geburah é contenção, rigor, força centrípeta. Nenhuma delas é boa ou má em si. O bem absoluto está acima das duas e utiliza ambas para manter a harmonia do ser. O mal surge quando o equilíbrio se rompe. O equilíbrio se rompe. Vida, morte e imortalidade. Deixa eu olhar a hora aqui. Ok. Né? Um momentinho. Opa. Minha mulher está grávida de gêmeos. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a minha mulher está gestante e está grávida de gêmeos, né? Eu já tenho um filho chamado Daniel. Então, só explicando porque eu peguei aqui no celular para dar uma olhadinha, tá bom? Então, Geburah, Gedulá, tá? Geburah é contenção, rigor, né? Nenhuma delas está bem absoluta, tal mal. Surge quando o equilíbrio se rompe. A vida, morte e imortalidade. A vida humana reflete a si mesma, reflete a mesma lei quaternária. Nascimento, vida, morte e imortalidade. O nascimento, eu diria que, né, após o quaternário a gente encontra mais respostas, tá? Porque já entra mais no âmbito da perfeição. O nascimento prova que o ser não se começa do nada. A morte prova que ele não pode cessar de existir. O que muda é a forma, não o ser. Por isso, o texto afirma que tudo se transforma, mas nada pertence. Aliás, nada parece, nada perece. A imortalidade da alma não é crença emocional, mas necessidade lógica e da analogia. Os quatro elementos e a liberdade. Os quatro elementos, ar, fogo, água e terra, não são substâncias brutas, mas modos da substância única. Correspondem ao espírito, à matéria, ao movimento e ao repouso. Quando a gente fala assim, né, de quadrado ser os quatro elementais, no sentido de as pontas do quadrado, as pontas do losango, né? Para observar bem, os quatro elementos também estão no tetragramaton. Então a espada lá, o cálice e tudo mais. Corresponde ao espírito, à matéria, ao movimento e ao repouso. Os espíritos são colocados entre essas forças para encontrar o centro da cruz, isto é, a liberdade. Então, neste caso aqui, podemos compreender também que cada ser humano ele carrega a sua cruz. E ele tem que carregar a sua cruz, ou seja, ele tem que subjugar as suas paixões, andar corretamente, né? Enquanto não o fazem, permanecem escravos de um elemento dominante. É isso que os textos simbolizam como espíritos elementares, estados inferiores da consciência humana. Bom, e aqui fica a conclusão. Né? Você faz a leitura e anota. Certinho? Eu sei que às vezes a aula ela fica um pouquinho cansativa e quando a gente fala dessa questão de Gedurah, Gedulá, né, e tudo mais, é porque é o seguinte, ó. Deixa eu responder minha esposa aqui. Gedulá significa
quando a gente vai pegar ali o Pai Nosso, até, aí a pessoa quando vai fazer essa oração, normalmente ela faz a estrela de 5 pontos ou ela faz a própria cruz, né? Ela faz até, aí ela pega na parte genital com a mão direita, pode ser com a mão esquerda também, se você não tiver o braço direito, não tem problema isso. Você pode fazer com a mente também, imaginar uma mão também. Você fala até, aí você pega na parte inferior, onde ficaria o chakra básico, digamos assim. E fala Malkut, ou Malkut. Aí você fala Vigevora, Vigedula. E muitos, às vezes, faz da seguinte maneira, né? Vigedura, Vigedula. Então, até tu és Malkut, o reino, aí, parte genital. Aí, nos braços, Gedulá, Gedurá, Gedurá, Gedulá, Leolan, né? A glória para sempre. Aí, amém. E o que quer dizer Leolam? Para todo sempre. E o que é Malkut? O reino. E até em hebraico. Expliquei no outro vídeo. Vigedurá, Vigedulá. Tem que observar tudo isso, fazer da maneira correta. Sempre virado para o leste. Eu vou ensinar depois, num vídeo, como é que a gente faz isso direitinho, tá? Então, até Malkut Vigevurá, Vigedulá, Leolam, Amém. Eu vou explicar para vocês bem direitinho depois, né? Isso aí para os senhores. Como é que se faz? Aliás, acho que dá aqui, né, para fazer. Mas no outro vídeo, claro. Até mais.